Como surgiu De Repente Síndico? Essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes e eu passei a compartilhar isso que eu vou mostrar aqui para você agora em todas as minhas apresentações, todas as minhas palestras, aulas. Eu, de uma forma mais alongada ou mais curta, eu compartilho a história do De Repente Síndico, né? Como foi que surgiu esse projeto, por que eu faço tanto material aqui, estou sempre postando coisas e resolvi dar palestra, aula, escrever livro, fazer curso, uma série de coisas. E já vinham me pedindo isso há um tempo e agora você vai conhecer, se é que você ainda não conhece, a origem do De Repente Síndico. Se você já teve em algum desses eventos que eu citei aqui, palestra, aula, essas coisas, você já conhece essa história, então provavelmente você nem vai querer assistir o resto. Mas se você não conhece, talvez seja curioso. O De Repente Síndico é um nome que foi escolhido porque ele representa, eu acho que a realidade da maioria, se não a totalidade dos síndicos do Brasil. Que é aquela situação em que a pessoa não exatamente deseja ser síndico, mas se vê numa situação em que ela entende que se ela não assumir a administração do condomínio, o condomínio vai entrar numa espiral negativa que pode dar num desastre. E nós estamos falando basicamente de duas coisas. Primeiro, do bem-estar seu e da sua família, se você mora nesse condomínio, e do seu patrimônio, more você ou não, do seu patrimônio. Muitas vezes, na maior parte das vezes no Brasil, o apartamento onde as famílias moram é o bem mais valioso que eles têm. Então, seja por qual motivo for, ou por ambos, você ter um condomínio bem administrado é essencial para essas duas coisas. E eu me vi exatamente nessa situação. Eu fui convocado para uma assembleia, uma AGO, que era prestação de contas e eleição do novo síndico. E nessa época eu tinha uma rotina bem pesada. Eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia como diretor de uma empresa, e nessa época eu também estava fazendo MBA em finanças. E tinha duas filhas que eram pequenas à época. Então eu cheguei do trabalho, faltei o MBA nesse dia, para poder ir na assembleia, porque sopraram no meu ouvido que a coisa não estava boa, e que era importante eu participar lá. Beleza, eu fui lá, era um condomínio de 12 casas, um condomínio pequeno, e foram, tipicamente isso acontece também, foram muito poucas pessoas, né? Em média no Brasil são 13% de participação dos condomínios nas assembleias, o que é péssimo, é temerário, e se a gente for partir dessa premissa aí, dessa estatística, né, você pode imaginar quantas pessoas tinha, mas tinha um quórum bem superior a 13%, então tinha 4 pessoas. De 12 casos tinha 4 pessoas, estatisticamente estava até bom, mas era muito pouca gente. E nesse dia, essas 4 pessoas eram o síndico que estava saindo, que já tinha sinalizado que não ia continuar, tinha eu, tinha uma senhora e um outro rapaz lá. Essa senhora, ela nunca tinha trabalhado na vida. E esse outro rapaz era um empresário muito capaz, um cara muito, muito bom mesmo, né? Só que ele, assim, acho que em 10 anos que eu estava lá, à época dessa assembleia, eu acho que era a terceira vez que eu via ele por ali. Ou seja, não morava lá, ele tinha um imóvel apenas por investimento, mas ele não estava muito ligando, essa que era a verdade. E aí a assembleia começou com o síndico expondo qual era a situação. Aí a situação era terrível. A situação era de déficit orçamentário, ou seja, a gente tinha mais despesas do que receitas. A gente não tinha nenhuma reserva, não tinha fundo de reserva, não tinha aplicação, não tinha nada, né? Estava zerado mesmo. A gente estava com muitas pendências de manutenção, tinha defeitos construtivos que precisavam ser discutidos lá, enfim, umas questões. A gente tinha recebido uma ação trabalhista. A gente estava com dívida no INSS, uma delas tinha sido inclusive encaminhada já para a dívida ativa. Então tinha e vários outros problemas, eu não vou me lembrar aqui agora todos, mas assim, a situação era realmente muito ruim. E aí, passado aquele choque assim, todo mundo, meu Deus, como é que nós chegamos a esse ponto, né? Veio a segunda parte da assembleia, que era basicamente a eleição do síndico, e aí foi feita aquela pergunta, né? Alguém se candidata, alguém se voluntaria, alguém tem interesse? E eu olhei para aquelas pessoas, bom, uma estava saindo, estava fora, que era o
o atual síndico, que estava encerrando, estava entregando ali. Tinha essa senhora que nunca tinha trabalhado, que obviamente ela seria até capaz se ela se desenvolvesse, tudo mais, mas não havia tempo dela aprender tanta coisa para lidar com tantos problemas, sendo ela uma pessoa que jamais trabalhou na vida, nunca teve exposto às coisas da vida, né? Então ela não seria aquela pessoa, pelo menos não naquele momento. E tinha esse empresário, um cara muito bom, que se ele pegasse ele certamente daria um excelente destino ao condomínio, só que não estava nem aí, o cara estava sempre viajando e tal, não era a pegada dele, ele não ia fazer. Então ali naquele momento, o que aconteceu foi que eu olhei para o condomínio, eu vi as paredes lá meio descascadas, aquelas coisas, sabe, coisa quebrada, me veio à cabeça essas dívidas e tudo mais, eu olhei para minha casa, me lembrei como a gente sonhou com aquele condomínio, a gente viu ele sendo construído, né? Tudo que a gente tinha projetado, pô, isso aqui vai ser legal, vai ser assim, vai ser assado, minhas filhas crescendo, tudo isso passou na cabeça, eu falei, cara, eu não tenho tempo, eu nunca fiz isso, mas a minha formação de administração, de finanças, eu de certa forma lido um pouco com essas muitas das questões que envolvem a gestão de condomínios, e tá claro para mim, se eu não fizer, ninguém vai fazer, isso aqui vai declinar, enfim, vai dar problema, e agora que eu estou ciente, né, que eu não posso dizer que eu não sabia que estava assim, agora eu sei, né, eu perco o direito de reclamar se eu não fizer alguma coisa a respeito. Essa é a minha postura diante das coisas da vida. Se eu tenho a capacidade de fazer e eu me recuso a fazer, então eu sou parte do problema e não da solução. Então eu disse, olha, quer saber? Eu vou fazer, me dá, eu quero. E aí foi engraçado, né, que tudo aconteceu muito rápido a partir desse momento. Tipo, não, assina aqui, tá, vamos fazer. Foi todo mundo embora. Eu me lembro, é engraçado hoje, na hora eu fiquei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas enfim, assina lá, tá não sei o que, bora, e acabou. E assim eu me tornei síndico pela primeira vez. E aí eu cheguei em casa, né, informei que eu era o novo síndico, ficou todo mundo me olhando, cara, você vai assumir isso aí, você vai pegar isso aí, você vai ter tempo, como é que é isso? Pô, mas tá cheio de problema, tá? Mais ou menos expliquei o que eu acabei de falar, né? Falei, vou ter que encarar. E aí, quando eu deitei na cama, assim, a cabeça no travesseiro, comecei a pensar, pô, por onde eu começo? O que eu vou fazer? E aí, eu comecei a pensar em todas as coisas que tanto eu quanto as outras pessoas do condomínio sempre se queixavam, sempre criticavam, sempre diziam que estava errado. E eu concordava, não, tá errado mesmo. Tinha coisa, eu vou só exemplificar para vocês. A época, isso foi 2011, tá? A época, o recebimento do pagamento das cotas condominiais era feito por cheque. Esse cheque, para a gente saber de quem era um cheque que nos centavos tinha o número da casa. Eram 12 casas, então assim, se fosse a casa 1 era não sei quanto, 01. A minha era a casa 10, então era não sei quanto, 10 centavos. Então, era assim que a gente identificava qual era a casa. Enfim, você tem ideia mais ou menos como é que era. E esses cheques, quem ia recolher era o próprio síndico, que batia de porta em porta, depois ele juntava isso tudo e tinha que levar ao banco, era uma agência específica, ficava do outro lado da cidade, porque uns 3, 4 síndicos anteriores, aquele banco era conveniente para ele por algum motivo, isso nunca foi mudado, pra vocês terem uma ideia de como é que era. Isso tudo foi me passando pela cabeça, eu preciso mudar isso, preciso mudar isso, preciso mudar isso, um monte de coisa que precisava mudar. E eu sabia o que era o certo. Essa é uma grande vantagem de quem já tem assim, um certo traquejo na área, né? Você sabe o que é o certo e sabe como é que faz para mudar, né? Essa é uma vantagem que muitos têm. Então, aqueles que não têm precisam buscar esse conhecimento. Entender qual é a forma correta de fazer uma gestão, de uma administração adequada, né? Só que assim, muitos até têm o conhecimento, mas diante do tamanho da missão e o trabalho que ela dá, muitos também esmorecem. Então, mais essa questão, né? Eu acho que um bom síndico precisa reunir algumas características. Uma é conhecimento, a outra é vontade de fazer,
A terceira é tempo para fazer, para se dedicar a isso. E a quarta, não menos importante, é ética. E talvez essa seja mais importante, porque se tiver os 3 primeiros e não tiver ética, o problema é maior ainda. Mas enfim, fecha parênteses, vamos continuar. E aí eu comecei a fazer tudo o que precisava ser feito de acordo com o que eu considerava o correto, o adequado, né? Comecei a fazer modificações, uma por uma atrás da outra. Elenquei lá por um critério objetivo, né, de prioridade, de urgência, de gravidade, né? Eu até ensino nos meus cursos como é que faz isso. E comecei a trabalhar. E aí eu implantei, por mera intuição, eu implantei uma coisa que foi uma tentativa de, na verdade, reverter o moral baixo que a gente já tinha no condomínio de anos e anos e anos de expectativas de mudança que nunca vinham. Então as pessoas já não acreditavam mais que ia mudar, né? Por mais que isso, não, agora vai. Ninguém mais comia essa abobrinha, porque a gente sempre chegava lá com a lista de pendência, aquela lista que já apresentou todos os anos, nunca nada acontecia. E aí, o que foi que eu fiz? Para reverter justamente esse estado psicológico coletivo que tinha no condomínio, eu implantei uma coisa que era uma notícia boa todo dia. Todo dia eu postava no grupo de WhatsApp lá do condomínio alguma coisa boa que aconteceu. Podia ser a troca de uma maçaneta, podia ser o conserto de uma porta, podia ser a pintura de um muro, podia ser qualquer coisa, mas todo dia tinha alguma coisa boa acontecendo. E isso foi sinalizando para as pessoas, não através de discurso, mas através de fatos, que a vibe daquele condomínio estava mudando, que chegou alguém com vontade de fazer a diferença. E eu me lembro de um dia que eu fiz uma coisa super simples, e nada do que eu fiz, eu quero deixar claro para você, nada do que eu fiz é mirabolante, é super criativo, nada. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que foi muito impactante, que é uma bobagem, mas que tem um efeito psicológico muito poderoso. Que eu tinha no fundo do condomínio, tinha 2 jambeiros lindos, e à noite eles ficavam muito escuros. Era uma coisa que ficava assim meio escura, assim, ficava até meio estranho e tal. E eu simplesmente comprei lâmpadas verdes, que eu coloquei no chão apontado para a copa, para iluminar a copa de noite. E eu me lembro que quando a gente colocou isso e ligou pela primeira vez à noite, aqueles jambeiros, eles acenderam de uma forma, parecia o Natal. E aquilo teve um impacto muito forte nas pessoas, foi uma enxurrada de mensagem no WhatsApp. Nossa, como tá lindo, como tá lindo. Eu senti que ali tinha um ponto de virada. As pessoas começaram a comprar a ideia de que as coisas estavam mudando. E ali, elas começaram também a fazer uma coisa interessante. Cada uma começou a cuidar melhor das suas próprias casas. Começaram a pintar as casas, começaram a cuidar das madeiras, jatear o telhado que estava cheio de limo, cuidar do jardim que estava cheio de folha seca, de planta seca morta. Sabe, cada um cuidando do seu? Só que num condomínio de 12 casas, cada um cuidando das suas casas, elas acabam inevitavelmente contribuindo para o que eu já estava fazendo para as áreas comuns. E o condomínio começou a florescer. Sabe quando você entra numa espiral positiva, que está todo mundo contribuindo? Não por discurso, porque o discurso inspira, mas o que arrasta mesmo é o exemplo. E aí começou a acontecer. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, que deveria ser o objetivo de todo síndico, que é de você ver a vida voltar ao condomínio, assim, aquela coisa pulsante, a cor, né? O que eu quero dizer com isso? Quando um condomínio está decadente, ele está cheio de pendências, de coisa quebrada, ele está feio, ele está sujo, o muro está descascado, sabe, as coisas estão quebradas, a porta range quando abre, o porteiro está todo desgrenhado, entendeu? Os vidros estão quebrados. Fala a verdade para mim. Você convida pessoas para almoçar na sua casa? Você convida para um jantar de Natal? Você faz a festa de aniversário dos seus filhos lá? Você convida para ir na piscina? Não convida, né? Não convida, sabe por quê? Porque você tem vergonha. Mas é claro que tem vergonha. Tá tudo feio. Você não quer que as pessoas vejam isso. Você fica inventando desculpa. Não, vou fazer uma casa da minha mãe porque é melhor. Não, vou fazer um restaurante, dar meu trabalho. Mentira, você tá com vergonha.
E é para ter vergonha mesmo. Só que essa vergonha tem jeito, tem solução. Alguém tem que tomar as rédeas desse processo. E nesse momento fui eu decidi que ia ser eu, né? Porque eu queria realmente promover essa mudança para minha família, claro, e para os outros também, por que não? E eu tinha um projeto de longo prazo que eu queria me mudar de lá, não por causa do condomínio, porque eu adorava aquele condomínio, mas porque eu queria morar mais perto do meu trabalho, da escola das minhas filhas, de médico, dentista, tudo mais, estava ficando muito complicado para mim. Para vender aquela casa bem, eu precisava do condomínio estar bem, senão ele ia desvalorizar demais. E aí o que aconteceu, gente? À medida que o condomínio foi florescendo, foi melhorando, foi ficando legal, as pessoas foram se afeiçoando àquilo e começaram a convidar de novo as pessoas para frequentar a casa delas. Foi quando eu comecei a ver de novo os tais dos almoços, os jantares, os aniversários, as festas de Natal, as festas de Réveillon, os visitantes indo para a piscina, a churrasqueira. Sabe quando você vê isso acontecer de novo? O que é isso? É orgulho de morar onde mora, de orgulho de morar ali. E foi exatamente nesse momento que as pessoas começaram a vir, que os visitantes dos meus vizinhos começaram a indagar para eles o que é que tinha acontecido ali. Pessoas que já tinham visitado o condomínio decadente antes, em algum momento, viram aquilo ali tudo mudar de forma impressionante e começaram a perguntar, cara, o que foi que aconteceu aqui? Eu passei aqui na porta umas 3 vezes, achei que tinha errado de endereço. Eu nem reconheci. O que foi que aconteceu? E aí as pessoas disseram, olha, tem um síndico aqui que está revolucionando, ele está botando para quebrar e tal. E além disso tudo aqui ter melhorado, ele está pagando menos. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? E as pessoas, tendo esses problemas, essas dores nos condomínios delas, começaram a dizer, pô, cara, eu quero falar com esse cara. Eu quero uma dica. E aí começaram a bater lá na porta de casa. Oi, tudo bem? Olha, eu sou primo, sou amigo, eu sou colega de trabalho de fulaninho de tal, não sei o que, me disse que você fez um negócio, você tem 2 minutos aqui, me dá uma dica, porque lá no condomínio, isso, pois não, já senta aqui, uma cerveja e tal. E aí foi um, depois veio outro, depois veio mais outro, depois começou a vir um bocado de gente, e meio que a fama se espalhou. E eu comecei a receber, de repente, pessoas que indicaram que esse cara podia ajudar, dar uma dica, dar uma coisa, começou a vir um monte de gente. E eu comecei a me ver dedicando horas da minha semana para isso. As pessoas perguntando, querendo, aí vamos fazer uma reunião, vamos marcar um café, não sei o que, esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que havia uma forma de ajudar muita gente e que eu talvez pudesse estruturar isso de uma forma que eu pudesse ajudar muita gente, mas sem comprometer o que eu estava fazendo, minha vida, meu trabalho, minhas coisas. E foi aí que surgiu De Repente Síndico. Eu coloquei o perfil, ele começou a compartilhar dicas, coisas simples, entendendo também sob a ótica de um professor e alguém que buscou também entender como funcionam as redes sociais, como é que eu posso colocar esse conhecimento de tal forma que as pessoas possam, primeiro, ter tempo de absorver isso daí. Não adianta fazer uma aula, um troço, nem um vídeo tão longo como esse que eu estou fazendo aqui agora. Nem sempre as pessoas têm tempo para isso. Como é que eu poderia dar doses diárias, pequenas, de fácil digestão, de fácil compreensão e principalmente de fácil aplicabilidade para que elas pudessem transformar a realidade dos condomínios delas também. Não apenas síndicos, mas pessoas que moram em condomínio, entender como funciona, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, recursos, ferramentas, estratégias, coisas simples, que depois foram derivando para cursos melhor estruturados, aulas, comecei a ser convidado para palestras, uma série de coisas, e daí surgiu o projeto que você provavelmente conhece, se você não conhece, convido. Minha principal fonte de relacionamento nesse projeto é o Instagram, no @derepentesíndico, tudo junto, mas eu tenho aqui no YouTube e tenho também lá no TikTok, eu estou sempre compartilhando muita coisa com as pessoas. Então foi assim que surgiu a história do De Repente Síndico. E aí, como é que foi a sua história
parece com essa, também começou de repente? Conta aqui pra gente nos comentários se essa situação se assemelha à sua ou se foi completamente diferente. E não esquece de deixar seu like aqui e se inscrever no canal, porque aqui eu estou sempre compartilhando mais conteúdo, mais histórias e mais coisas que podem ajudar você na sua sindicatura e na sua vida em condomínio.